Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais um estudo, trazendo temas relevantes e ajudem vocês, o pessoal que está aí com dor, a criar alguma mudança, né? Essa é a nossa intenção. O tema da nossa aula de hoje é medicamento e repouso. É o que vai melhorar a minha dor. Então, eu estava lendo um artigo esses dias da revista Veja, que falava o seguinte: atividade física é tão eficiente quanto a medicação para tratar pressão alta. Isso foi publicado em 13 de março de 2019. E por que eu quero trazer esse artigo da revista? Não vamos falar aqui, esmiuçar sobre em detalhes o que contava, né, no artigo dessa revista. O que eu quero que vocês associem, o meu desejo, é o seguinte: as pessoas, quando apresentam a pressão alta, elas necessitam, né, fazer um tratamento. E nesse tratamento, o que consiste? O médico, né, vai prescrever a questão do tratamento e, geralmente, passa algum tipo de medicamento para a pessoa tomar para dar aquela controlada, né, na pressão. Então, a pessoa começa a tomar uma dosagem X e, ao longo do tratamento, ela vai reduzindo, né? Claro, isso prescrito pelo médico. Assim como acontece com outras doenças, outros problemas, né? Como a depressão, a ansiedade, o estresse, em que a pessoa também, ela, durante o processo de tratamento, ela toma algum tipo de medicamento para amenizar os efeitos, os sintomas, né, até a questão das dores. Mas, né, existem outras doenças, né, como, por exemplo, a questão da hérnia de disco, que a pessoa, né, também tem uma forma de tratamento que inclui medicamento. E, às vezes, a própria pessoa, né, pode entender que precisa só repousar, né, que não precisa de movimento. E isso pode não ser uma situação muito favorável ao tratamento, né? Às vezes a pessoa diz assim: você precisa tomar o medicamento e aí dá um pouquinho de descanso, né? Mas esse descanso não é para a vida toda, tá? E como forma de tratamento, né, precisamos colocar o corpo em movimento. E tem outras doenças, né, como, por exemplo, a dor no ombro, tá? E que também, como tratamento, né, tem a questão medicamentosa, tá, para aliviar os sintomas, né? Às vezes tem uma inflamação e precisa dar uma controlada, né, na inflamação, na dor. Às vezes tem a questão do repouso, mas existem outras, vamos dizer, particularidades dentro do tratamento que precisam ser utilizadas. Então, na mente das pessoas, ficar só tomando remédio, né, ou ficar em repouso, isso aí vai ajudar a resolver o meu problema. Então, a nossa intenção aqui é fazer com que as pessoas descubram, né, que isso pode não ser suficiente para você ter uma melhoria no seu quadro, né, de dor ou na questão do seu problema. E vou citar aqui um exemplo, vamos dizer assim, a questão da tendinite no joelho. O que é a tendinite, né? É uma inflamação no tendão, tá? Ali dos músculos da coxa que inserem ali pelo joelho, que passam ali pelo joelho. E o que acontece? Bom, o tendão, assim como a musculatura, eles têm uma função, né? E a função dos tendões é ligar a parte dos músculos à parte das articulações, né? E à medida que essas musculaturas, no caso da coxa, estão fragilizadas, jogam uma sobrecarga no joelho e ocasionando o problema.
ou joga uma sobrecarga no tendão e ocasionando um problema, né? E aí, durante o tratamento, claro, lógico, óbvio, que a pessoa vai tomar um medicamento e ele tem um efeito positivo, né, durante o tratamento. E existe o processo fisioterapêutico, né? Aí entra com choque, entra com, vamos dizer, infravermelho, o gelo, alongamento, né? Olha aí, ó, já começa o movimento. É bem diferente do que a gente está aqui só de medicamento e descansar, né? E tem a parte de fortalecimento. Todo esse conjunto serve para dar eficiência ao tratamento, a resolver a questão da dor. Então, podemos ficar isso achando que repouso ou descanso, né, vai resolver a situação. Então, isso pode ser uma crença muito forte, tá? Ligada lá na infância. Tá? Isso aí, de repente, foi colocado tanto na nossa cabeça, assim, quando criança, e vira um hábito, né? Então, às vezes, está bem lá enraizado. E o corpo, né, ele sempre quer facilidade, tá? Moleza, sombra e água fresca. Tá? Nosso corpo, ele não gosta de gastar energia. Então, no momento que a gente mais precisa para combater a dor, ficar só em repouso ou só tomar medicamento, será que vai ajudar? Eu citei alguns exemplos ainda agora, né, que isso não é adequado, né? Então, precisamos mudar a forma do nosso pensamento. Mesmo que ele esteja lá, né, fortemente ligado, seja um hábito, nós precisamos mudar isso, né? E aí, será que existe uma alternativa mais eficiente, né? Durante o nosso estudo de hoje, nós vamos descobrir isso daí, ok? Então, a ideia, tá, é movimentar. Movimentar para quê? Movimentar para combater a dor. Tá? Independente se vai ficar livre ou não de medicamento, tá? Pode acontecer de algumas pessoas terem que usar medicamento a vida toda, né? E algumas podem ficar livres. Foi o caso, eu citei, com relação à pressão alta, né? Há pessoas que começam a tomar medicamento e, à medida que vão desenvolvendo o tratamento, elas podem acontecer de continuar a tomar o medicamento uma dosagem menor ou ficar livre, né, dessa parte do tratamento, né, eliminar a medicação. Mas eu quero te dizer que existe, tá, no nosso corpo, vamos dizer assim, substâncias que, quando estimuladas, provocam mudanças. Né? E essas mudanças podem ser boas. Na verdade, essas mudanças são boas. Então, vamos dizer assim, o que é que essas substâncias fazem no nosso corpo? Né? O que elas promovem de melhoria? Então, olha, nós temos melhoria do bem-estar, né? Olha só que coisa legal. Existem substâncias que, produzidas no nosso corpo, dão aquela sensação de leveza, de bem-estar, de satisfação, né? De amor, de tranquilidade. E eu estou falando aí da serotonina, ocitocina e melatonina, tá? Parece tudo meio estranho, né? Talvez para algumas pessoas seja realmente estranho, né? Mas a serotonina, ela dá aquela sensação de bem-estar no nosso corpo. A ocitocina, de uma sensação amorosa, sabe? Aqui produzir emoções boas, né? E a melatonina, ela dá aquela sensação, vamos dizer assim, analgésica, né? Assim, mais relaxada. Então, e o que pode provocar esse tipo de ação, né, no nosso corpo? Tá? Simples, que é o exercício físico, que ele estimula a produção dessas substâncias. Então, para que tomar medicamento? Olha, esses dias
né? Eu estava num lugar, e num lugar que vende medicamentos, né? Produtos. E eu estava vendo na prateleira que estava escrito assim, melatonina, serotonina. Tá? E eu, sabendo disso, né, que o organismo produz essas substâncias, eu digo, para que, né, tomar isso aí? Já que nosso organismo produz, a gente, através da alimentação, nós consumimos substâncias, né, que vão ajudar na formação da serotonina, por exemplo, o triptofano, que, se eu não estou enganado, acho que a banana tem triptofano. Então, alimentos que vão ajudar a formar outras substâncias, né? E o exercício tem a finalidade de promover, estimular a produção dessas substâncias, que elas vão ajudar o nosso organismo a estar numa situação melhor, né? Então, eu estava me perguntando, mas para que, né, tomar, né? A serotonina, ela é estimulada lá é produzida lá no intestino, certo? E, vamos dizer assim, um intestino aí bem limpo, bem tratado, né? Ele pode produzir muito mais, ter eficiência de fazer com que a alimentação que a gente tem chegue e seja absorvida, né? E isso atender às necessidades do nosso corpo. Se nosso intestino não está legal, né, dificilmente vai ter essa condição de poder absorver o que é bom, tá? E poder fazer com que o nosso corpo seja preenchido de coisas boas, né, que necessitam, fazem com que a gente possa viver, a gente que eu falo é o nosso corpo, né, possa viver de forma mais saudável, né? Mas, por exemplo, uma pessoa com depressão, tá? Ela é medicada, a intenção é acalmar essa pessoa, tá? Então, eu poderia fazer alguma atividade que produzisse esse efeito do sono? Claro, com certeza, né? Com certeza. Às vezes, a pessoa está com depressão, toma medicamento e vai repousar, né? O medicamento força ela a relaxar, a ficar mais tranquila e poder dormir e tranquilizar a questão da mente. Eu lembro que eu atendi algumas alunas e algumas pessoas que passavam por esse processo, né, de tratamento, em que às vezes elas chegavam até dopadas para o treinamento, né? E às vezes chegava assim, como é que tá? Estou bem, estou assim meio, né, meio que assim meio que dormindo, meio acordar. E essas pessoas, às vezes algumas delas, né, até comentavam que, mesmo tomando medicamento, ainda sentiam dificuldade de relaxar, de dormir, de ter tranquilidade. Que o exercício físico ele promove essas ações no nosso corpo. Durante o treinamento, a gente vai fazendo a pessoa treinar e tal, etc. E a expectativa é de que ela possa dormir melhor. Estou falando do pessoal que tem depressão, ansiedade, né, estresse. E é legal que durante à medida que a pessoa vai treinando, vai criando adesão ao processo de treinamento, a gente vai conversando, né? E elas vão relatando que, olha, eu estou conseguindo dormir melhor. Eu estou agora não tendo dificuldade de bater na cama. Às vezes a pessoa sai até do treinamento já com vontade de dormir, né? Isso são os efeitos produzidos pelo exercício, né? Aquela história que eu estava comentando para vocês, né? Digamos que a pessoa vai para casa, toma um medicamento, né, e fica em repouso. Ela pode melhorar a situação dela? Pode. Mas, pensando nos outros benefícios, né, que o exercício promove, ela pode, por tabela, além de deixar de usar o medicamento, ela poder fazer com que o corpo tenha outros benefícios que aquele
medicamento então, não vai dar, não vai oferecer, né? Então, vai favorecer, o exercício vai favorecer todo o corpo de forma geral. Isso é uma vantagem, né? Então, será que tomar o medicamento, ficar lá em casa, paradinho, será que vai ter tanto benefício assim? Né? Então, colocando isso para vocês refletir. E olha, a serotonina, tá? Ela tem vamos dizer assim, a condição de melhorar o humor das pessoas, tá? É aquela sensação de bem-estar, né? Às vezes a pessoa geralmente está com uma certa dificuldade porque não está produzindo serotonina no organismo. E aí, à medida que ela consegue resolver essa situação, ela começa a amanhecer, né, mais humorada, mais alegre, né, transbordante. Tá? Só a título de conhecimento, já que nós falamos sobre essa substância. E a ocitocina, né, para a gente fechar aqui, a ocitocina, é aquele hormônio do amor. Então, você dá um abraço numa pessoa, você pode estar produzindo aí ocitocina, de repente ajudando até outra pessoa a produzir também essa substância, né? E tem outras formas também de produzir, né? Por exemplo, não sei, a questão de, por exemplo, a pessoa amada, né? Encontrar a pessoa amada, isso aí também, pessoal, produz essa substância. Então, olha só quanta coisa boa, né? Nosso organismo produz, né, sem ter que utilizar a questão do medicamento. Estou só colocando aqui, tá, essa situação, porque talvez as pessoas acham, né, acreditam, tá, isso muito fortemente, que só medicamento e repouso pode resolver o seu problema na questão de dor. Pois bem, e aí eu vou citar aqui exemplo de pessoas que pensavam assim, né? E de repente mudaram a forma desse pensamento e começaram a ver um outro lado, né? Eu vou citar o exemplo da Terezinha. A Terezinha é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e ela, durante a vida dela, ela trabalhava em casa, trabalho em casa, trabalho em casa. Se a gente for observar, uma pessoa que movimentava bastante, né? Mas nós sabemos que esse tipo de movimento, às vezes, não traz o fortalecimento que a pessoa precisa, tá? Porque não é uma coisa direcionada para isso, para o fortalecimento. Mesmo que fosse uma pessoa que trabalhasse carregando peso, fazendo esforço braçal, né? Isso não quer dizer que a pessoa tem uma condição geral do corpo fortalecido. Então, o que aconteceu com ela? Devido à idade, que é uma pessoa que já tinha passado dos 50 anos, né? E o estilo de vida dela fez com que as dores se manifestassem. Então, ela teve problema de ombro, e isso começou a interferir na sua vida, tanto no trabalho, quanto nas tarefas de casa. E só que ela foi buscar tratamento. A partir do momento que essas dores se instalaram, ela foi buscar tratamento e saber por que, né, que isso estava acontecendo. E aí o tratamento medicamentoso, né, e aí repouso. Isso fez com que ela levasse um tempo para entender que isso não era suficiente. Só isso não era suficiente. E eu comentava, olha, Terezinha, você precisa fazer um trabalho para poder aliviar essas dores, né, para resolver esse problema. E aí foi quando ela começou também a fazer o trabalho de fisioterapia. Eu disse para ela, olha, isso é muito bom, é importante, faz parte do tratamento,
mas você precisa fazer o trabalho de fortalecimento. Até que um dia ela se entregou. Eu digo, olha, vamos fazer esse negócio, né? Vamos fazer. Eu já não estou aguentando mais, né? Vamos lá. E aí que foi vamos dizer, a mudança, né, de chave. Ela começou que o corpo estava precisando. E aí, à medida dentro do tratamento, né, que a gente pode colocar isso dentro do tratamento, ela começou a fortalecimento, ela começou a melhorar as musculaturas, a equilibrar os músculos, né? Porque às vezes acontece de uma musculatura em relação à outra estar fragilizada, então o movimento que ela não conseguia fazer com os braços sem sentir dor, começaram a ser uma realidade possível, né? Já estava começando a ter uma melhora a mobilidade. E isso fez com que ela tivesse uma melhoria no quadro, né, da doença, da dor, e, consequentemente, na sua vida, né? E aí ela voltou a fazer as coisas como ela estava, como antes de sentir o problema. E isso é para a vida toda. Ela foi dando a continuidade, porque se sente melhor, se sente cada vez, né? E não quer, vamos dizer assim, em time que está ganhando, será que vale a pena mexer, né? Mudar as peças, mudar os jogadores, né? Acredito que não. E aí, o que eu posso dizer também, com relação a outra pessoa, que também, uma questão de hábito, vou citar aqui a minha cunhada, né, a Sati. Eu conheço há bastante tempo também, né? E aí, o que acontece? É uma pessoa que sempre também trabalhou muito, certo? Dedicou a vida à casa, ao trabalho, né? E não tinha por hábito a preocupação, né, de cuidar do corpo, não tinha esse entendimento de que o corpo poderia ficar fragilizado, né? E às vezes essa fragilidade, né, poderia implicar em alguns problemas. E aí começou a sentir dores, né? E dores assim, dores nas costas, dores musculares, né? E é uma pessoa que, por hábito, né, sempre teve a sua farmácia dentro de casa, né? É um costume, o hábito, né? Isso fez parte da cultura dela, né? Eu estou relatando esse exemplo porque isso é muito comum, né? As pessoas, tem pessoas que têm o hábito de ter uma farmácia em casa. E eu não tenho uma farmácia em casa. Já tive, mas hoje eu não tenho. Em casa nós não temos. E aí, o que aconteceu? Falei um dia para ela, comentei, olha, você está nessa situação, né? E às vezes você fica tomando medicamento e achando que ali para diminuir um pouquinho as dores, mas depois você sabe que volta, e você fica nessa constante de sempre estar se medicando. E aí precisa tomar uma atitude, você precisa mudar, né? De repente, uma atitude diferente produz um efeito diferente, um resultado diferente. E aí foi isso que aconteceu, né? Ela começou a dizer assim, olha, vamos fazer então, né, uma atividade para que eu possa, isso que você está falando que realmente dá resultado, né? E aí nós começamos a desenvolver um trabalho, né, de forma, ela treinava 30 minutos, tá? Estou comentando só essa questão de tempo, porque às vezes a pessoa precisa assim, eu preciso de muito tempo para treinar, será que, né? Mas ela treinava 30 minutos, para ela isso era suficiente, né? E isso fez com que ela pudesse dormir melhor. Porque, olha, chega no ponto que a pessoa precisa até tomar medicamento para relaxar e dormir. E aí ela não precisava mais. O que ela estava fazendo era depois da atividade, né? Chegava no certo horário, ela tomava um chazinho e ia dormir, né?
nem precisava mais de medicamento, tá? E isso fez com que mudasse totalmente a vida dela. Ela, hoje, né, ela consegue estar numa situação melhor, né, sem dores, e podendo fazer as atividades do dia a dia, né? Ela continua ativa, né? Ela continua movimentando, só que hoje muito melhor. Então, o que que eu posso, sim, comentar? Algumas pessoas talvez acham ainda difícil, né, mudar a direção dessa questão de achar que só remédio ou repouso vai melhorar a dor, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, apresento que pode ser diferente. E aí a pessoa diz assim, olha, André, sai mais barato para mim eu tomar remédio, tá? Olha, existem pessoas que, eu sei disso, que gastam aí 350, 400, 500 reais. Tem pessoas que gastam até 800 reais em remédio, tá? Lembrando, pessoal, não estou aqui dizendo que eu sou contra remédio, tá? Apenas estou apresentando às pessoas aí que existe uma solução melhor, né? Que pode ser coadjuvante ao seu tratamento, tá? Que não que só tomar remédio e fazer um repouso, né? Pode não ser suficiente e você tem aí, tá deixando de fazer uma alternativa, né? Que seja tão eficiente quanto isso. Ou que seja melhor, ou que te ajude a reduzir, porque remédio, ao longo do tempo, né? De uma certa forma, tem muitos efeitos colaterais, né? Isso vai intoxicando o organismo. Então, a gente colocando aqui que existe alternativa e você precisa saber disso. Ok. Então, eu vejo pessoas que gastam horrores, né? Horrores, né? Vamos dizer assim, de dinheiro. Talvez 350 para algumas pessoas seja pouco, mas 350 para alguns é muita coisa. Mas aí, ó, se trocasse essa quantia, que fosse 500, 800, se trocasse essa quantia por um treinamento, tá? Mas, André, estou trocando 6 por meia dúzia, né? Mas, olha, mesmo que trocasse 6 por meia dúzia, okay? O exercício, ele promove benefícios ao corpo, tá? Ele não vai produzir, vamos dizer assim, efeitos colaterais, não vai intoxicar você, né? Não vai ser uma coisa, algo ruim, vamos dizer assim. Então, esse trocar 6 por meia dúzia já tem uma vantagem. E é isso, né, que pode ser alternativo para você. Então, pode ser que tenha aí pessoas aí que ainda digam, eu sempre fiz isso, tá? Sempre foi dessa forma. E já estou acostumado, é um hábito, né? Então, mudar para quê? Né? Aí eu digo o seguinte, já experimentou, né? Já viu assim, ou já fez? A gente está querendo mudar a cerâmica da casa, né? Antigamente as pessoas arrancavam, né, a cerâmica e colocava uma nova, né? Arrancava tudinho, colocava uma nova. E isso dá trabalho. E daí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, né? Aí começaram às vezes é só dar uma repicada na que estava por cima e já passava cerâmica nova, ou a que estava a velha, né? E passava uma cerâmica nova por cima, né? Ficou mais facilitado. Hoje, né, o pessoal está jogando, só dando uma lixadazinha e jogando uma resina. Tá? O que eu quero fazer essa comparação? Realmente, um hábito, né, que pode ser construído lá desde criança, às vezes está muito enraizado na nossa mente.
E é difícil eliminar um hábito. É mais fácil a gente substituir ou sobrepor né? Sobrepor esse hábito por outro. E aí é o caso da cerâmica. Então, vamos colocar uma nova cerâmica por cima. Então, o que eu estou sugerindo? Você precisa tomar o remédio acreditando que isso seja a solução, né, do seu problema, só essa solução. E vamos colocar uma atividade, um exercício por cima, né, dessa solução. Vai ficar em conjunto? Pode, né? Nós já comentamos que isso pode fazer parte do tratamento, né? Então, a gente está sobrepondo esse hábito que está bastante agarrado a você, né? E, de repente, quem sabe um dia ficar só a cerâmica que está por cima, né? Quer dizer, só o exercício físico como forma de tratamento. Como é que a gente vai saber disso? Fazendo. Não tem outra forma, né? Por exemplo, lá no começo da nossa conversa, eu disse assim, ó, a questão da pressão alta, né? Um exemplo, o caso da depressão. Você está tomando medicamento, e só o medicamento, e está fazendo repouso, isso pode trazer os benefícios para você, né? E, de repente, você enxerga que é só isso. E pessoas, às vezes, ficam durante muito tempo tomando esse medicamento. Quando você coloca o exercício físico junto, tá? Isso pode trazer uma eficiência maior no seu tratamento. Isso melhorar a sua condição, fazendo com que você não intoxique tanto com os medicamentos. E pode trazer uma eficiência, tá? De repente, chegar em um curto prazo, você não ter que usar a medicação. E isso é um benefício, tá? E precisamos ter essa consciência, tá? Então, deixar, né, de tomar o remédio, tá? E às vezes, por exemplo, eu vou deixar de tomar o remédio da farmácia, eu vou usar o homeopático, né? Ou o natural, tá? Medicamento. Às vezes a pessoa usa isso para fugir da atividade. Já que o negócio é não intoxicar o organismo, eu vou tomar o natural. Tá? Mas às vezes a pessoa deixa de fazer uma atividade que vai proporcionar com que ela corrija o que está errado no corpo dela, né? Porque o medicamento, ele muitas das vezes é um tratamento paliativo, né? E o que o exercício físico poderia te ajudar de forma efetiva, vamos dizer assim. Então, eu vejo pessoas com fragilidade muscular, que às vezes ficam só tomando medicamento na esperança, né, de melhorar a sua dor, repouso, né, tentando buscar uma saída, uma solução, vamos dizer assim, tranquila para a resolução do problema, e deixa de fazer o que realmente poderia ser resolver a situação na raiz, né? E é isso que a gente está querendo apresentar para vocês, né? Que o exercício, né, essa forma de tratamento, ele pode resolver o seu problema, né, de uma vez por todas. Aí, às vezes, as pessoas deixam de fazer, ok? Então, o que a gente pode fazer de forma certa, né? Então, a solução, acabei de apresentar para vocês, ela não tem efeitos colaterais, tá? Não intoxica o corpo, né? Melhora o sistema imunológico, esses são os benefícios. Então, essa seria a forma correta, né, de fazer os exercícios físicos, né? Então, como seria um passo a passo para que a gente possa chegar, né, a iniciar uma forma alternativa?
ok? Né? Que o que a gente está oferecendo é diferente do que, às vezes, as pessoas acham que é ficar de forma tranquila, né? De só utilizando medicamento ou só utilizando o repouso. Então, determine uma data para você, né? No momento que você vai iniciar um tratamento alternativo e eficiente. Tá? Eu vou começar tal data, né? E procurar ajuda, porque, olha, pessoal, realizar sozinho é muito... isso não dá certo, né? Então, precisa fazer um tratamento eficiente, precisa saber, né, como fazer o exercício físico. Isso vai depender que você tenha um acompanhamento, uma orientação. Tá? E no momento que você iniciar, tá? Queime as pontes, tá? Para que você não desista, permaneça firme, né? E você poder colher resultados positivos, ok? Então, esse é um pequeno passo a passo para que você saia dessa condição de só tomar medicamento, ficar em repouso e poder seguir uma alternativa melhor, mais eficiente, através do movimento do corpo, levando aos benefícios, né? Levando o corpo aos benefícios através do exercício físico. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E nos encontraremos num outro momento. Até breve.